Nos explica o Rebbe mais um dos efeitos espirituais elevados que são produzidos pela tefilá, pela nossa oração, pelas nossas preces. Isso está relacionado ao vínculo da nossa alma com a sua fonte e matriz nas alturas celestiais. Nos explica o Rebbe, trazendo dos livros místicos que é sabido e conhecido, que não é toda a alma que se reveste no corpo físico aqui nesse plano terrestre, mas apenas uma partícula dela, enquanto que a fonte e matriz da alma, a parte essencial da alma, permanece nas alturas celestiais, no plano espiritual, e é apenas uma ramificação dela, apenas uma partícula dela que desce para se revestir no corpo físico que vivemos aqui nesse mundo terrestre. E essa parte da alma que permanece acima, que na realidade é a parte essencial da alma, é a fonte, a matriz dela, é aquilo que é chamado nos nossos livros do mazal da alma. Em geral, mazal se traduz mazal como sorte, como fortuna, ou mazal está associado também aos signos e às influências astrológicas, enfim. Mas aqui nesse contexto, e de acordo com a explicação da Kabbalah, o mazal da pessoa, representa a fonte matriz da sua alma que se encontra acima. E os livros cabalísticos, e assim é trazido na Hassidut, eles elaboram esse tema dizendo que mazal vem da palavra hebraica nozel, nozlim min levanon. Hoje em dia, no hebraico moderno, quando nós falamos que há um vazamento e tem que se chamar o encanador, etc., se fala que há uma nezilá. Nezilá significa que a água está escorrendo. Há um vazamento, a água está escorrendo. Então se diz que mazal vem da mesma raiz etimológica, ou seja, de nozel. Por que a fonte matriz da alma é chamada de mazal? Porque dela, por assim dizer, escorre, dela sai uma influência, um fluxo contínuo que respinga, goteja e impacta a alma que se encontra aqui embaixo no plano terrestre. Então, se diz que cada uma das nossas almas, falando da alma divina, tem o seu mazal acima, tem a sua fonte matriz que se encontra no plano espiritual, e que mantém um vínculo, e ela também reflete uma influência sobre a alma incorporada, sobre a alma que se encontra aqui. Porém, em relação ao plano terrestre, esse estágio, essa parte superior da alma, ela se encontra de uma forma envolvente, makif, ou seja, ela não está revestida internamente no nosso corpo físico, mas ela exerce uma influência de forma envolvente sobre a alma incorporada, como sobre o próprio corpo físico também. Aqui se fala sobre isso, assim explica o Rebbe, trazendo de escritos hassídicos. É conhecida uma passagem talmúdica que descreve um episódio ocorrido com o profeta Daniel, onde ele viu uma cena, não é algo profético, ele teve uma visão especial, e ele estava acompanhado de alguns companheiros, alguns amigos, porém que não tinham o mesmo grau de espiritualidade que ele tinha, não alcançaram o mesmo nível de elevação que o próprio Daniel. Então apenas o profeta viu a cena, apenas ele teve a visão. Já os seus companheiros não viram, a eles não foi possibilitado ter aquela visão, eles não viram, não perceberam aquilo que o profeta via, mas eles também foram tomados de um grande temor. Assim conta o relato bíblico, assim está nos profetas, nas escrituras, etc. Explicam os nossos sábios no Talmud por que eles também estremeceram, por que eles também foram tomados de temor. Afalgav deiu lochazu, mazalai huchazu. Nas palavras dos nossos sábios no Talmud, por mais que eles não viram a cena, por mais que a eles não foi dada a possibilidade de captar essa visão, eles não viram, porém o mazal deles viu.
Se diz que a alma original, a alma matriz, a fonte das suas almas, viu essa cena, presenciou, teve essa visão, teve acesso a essa visão, e isso se refletiu corporalmente na alma aqui no plano terrestre, a ponto deles estremecerem. Ou seja, a olho nu, com seus olhos físicos, eles não viram. A alma incorporada tampouco teve acesso a essa visão, mas daqui nós vemos que aquilo que a alma matriz, o mazal da alma, vê e contempla, isso influi e impacta também a alma que se encontra aqui incorporada no plano terrestre. Da mesma forma, nos diz o Rebbe que o mesmo efeito também se busca produzir na hora da tefilá, na hora da oração. Ou seja, que a oração ela tem como objetivo conectar e vincular a alma incorporada, a partícula da nossa alma que se encontra aqui, no corpo físico, no plano terrestre, no mundo material, reconectá-la com a sua matriz original, com a fonte da sua alma, com o seu mazal, com a parte essencial e elevada da alma, conforme ela se encontra nas alturas celestiais, no plano espiritual elevado. Então, um dos objetivos da reza e um dos, se chamarmos de subprodutos, mas um dos resultados espirituais da nossa oração, quando a gente reza, quando a gente se concentra, quando a gente se eleva espiritualmente durante as nossas preces, esse é o objetivo também, essa é a função da reza, elevar a pessoa, conectando a partícula da sua alma que aqui se encontra com a sua matriz no plano elevado, e de lá ela vai se alimentar, ela vai se abastecer, ela vai se carregar de energias espirituais. Então o objetivo da reza também consiste nisso, de vincular e conectar a nossa alma aqui no plano terrestre com o mazal da nossa alma, que seria a fonte matriz da nossa espiritualidade, conforme se encontra no plano mais elevado. Por isso, o Zohar nos fala, assim é trazido nos nossos livros, que sobre a reza se aplica o versículo bíblico que faz referência ao sonho de Yaakov, o sonho que o patriarca Jacó teve quando ele viu no seu sonho Sulam Mutzav Arza Verosho Magia Shamaima, uma escada que estava fincada na terra, porém o topo da escada chegava e atingia os céus. E o Zohar comenta sobre isso, o que é esse Sulam, qual é a simbologia, o que representa essa escada da tzlota. Isso é a reza, a oração, que a reza começa aqui embaixo, por assim dizer, no plano terrestre, e somos nós que rezamos, não é? Almas incorporadas no plano físico, no mundo material, porém através da reza nós nos elevamos, é como uma escada que nós subimos degrau após degrau e nos elevamos até atingir as alturas celestiais. E esse é o significado daquilo que nós explicamos, aquilo que é trazido na Kabbalah, que o objetivo da reza também é elevar a partícula da nossa alma que está aqui incorporada e vinculá-la, não é? Reconectá-la à fonte matriz dela, que é a nossa alma na sua essência original, na sua essência espiritual mais elevada, que é o chamado do mazal da alma. Por isso realmente a tefilá também, como nós já comentamos, vem daquele verbo que se encontra na Mishnah, a tofel klicheres, aquele que junta cacos de um objeto de barro, etc. Mas tofel significa juntar, unir, conectar. E isso é a raiz da palavra tefilá, que tefilá também tem esse objetivo de conectar, de juntar as peças, não? Então, por um lado, nós falamos que a reza, no seu sentido literal, tem como objetivo a gente expor os nossos pedidos, solicitar aquilo que necessitamos a Deus, etc. Ou seja, por um lado, nós pedimos, nós rezamos. Quando nós pedimos, isso vem, por assim dizer, de baixo para cima. Nós estendemos as nossas preces a Deus, isso parte de baixo,
da parte da escada que se encontra fincada aqui na terra. Mas o objetivo é que Deus atenda os nossos pedidos e faça descer e baixar um fluxo de bênçãos que traga tudo aquilo que preencha as nossas necessidades, que esse é o outro lado, a segunda via da escada por onde se desce, né? Aquilo que está acima desce e chega até aqui embaixo. Portanto, esse também é o objetivo primordial da reza, conectar as duas partes da alma, a partícula da alma que está aqui com a essência da alma que está nas alturas e permanece nas alturas celestiais. E de certa forma, isso também demonstra que a reza é até um encontro da pessoa consigo mesma, com a sua fonte, com a sua origem, com as suas verdadeiras raízes, a pessoa redescobrir o seu potencial, ou se reconectar à sua verdadeira essência, que é a alma sagrada na altura espiritual de onde ela descende, de onde ela veio.